Certo dia, Jesus deixou a vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo, João Batista, estava pregando. Aproximando-se de João, ele pediu o batismo. Maravilhado, João tentou fazê-lo desistir da ideia. Ele disse: "É eu quem preciso ser batizado por ti e tu vens a mim?" "Deixa por enquanto", respondeu Jesus, "porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Pouco antes de ir ao céu, Jesus ensinou: "Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado." No fim do seu ministério, Jesus ordenou aos discípulos: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." A missão incluía fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar todas as coisas que Jesus havia ensinado. Depois da ascensão de Cristo, os apóstolos proclamaram a necessidade e urgência do batismo. A uma multidão sedenta de paz com Deus, Pedro propôs: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." Em resposta, milhares foram batizados, constituindo a Igreja do Novo Testamento e aceitando a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Igreja Apostólica, o batismo seguia-se à aceitação de Cristo. Tratava-se da confirmação da fé dos novos crentes. O batismo é um símbolo da morte para o pecado e vida para Deus. Paulo escreveu: "Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida." Porém, embora o batismo esteja ligado à salvação, ele não é capaz de garanti-la. Há pessoas que são batizadas e depois rejeitam a Cristo. Outras jamais foram ou serão batizadas e Deus as salvará. Mas para quem conhece e entende a necessidade de ser batizado, é ato fundamental. Caso contrário, Deus não haveria dito: "Quem crer e for batizado será salvo." Sem dúvida, o símbolo do batismo, que significa morrer para o mundo e renascer para Cristo, é mais forte do que a sua forma. Contudo, a Bíblia ensina que há um só batismo, ou seja, só existe um jeito certo de ser batizado. A palavra batizar provém do verbo grego baptizo, que implica imersão, uma vez que deriva do verbo bapto, que significa mergulhar ou em sob. Quando o verbo batizar se refere ao batismo em água, traz consigo a ideia de imersão, de mergulhar a pessoa sob a água. Jesus foi batizado assim. As Escrituras utilizam o termo batismo tanto para o batismo propriamente dito de Cristo, quanto para a sua morte. Os batismos registrados no Novo Testamento envolvem imersão. João imergiu Jesus. E ele batizou Jesus no Rio Jordão. E após o batismo, a Bíblia diz que Jesus saiu da água. João era um bom exemplo de que os judeus batizavam por imersão e de que os cristãos deveriam seguir o modelo, até Jesus voltar. O batismo de Jesus incorpora a prática judaica ao cristianismo. A Igreja Apostólica também batizou por imersão. Quando o evangelista Filipe batizou o eunuco etíope, ambos desceram à água, diz o texto, e ambos saíram da água. Não fica dúvida quanto ao método correto de se batizar na Bíblia. Batismo é o ato de aceitar a morte de Jesus, morrer para as coisas que nos afastam de Deus e renascer para Cristo. O batismo de Jesus em água representava a aprovação profética de seu sofrimento, morte e sepultamento. Sua saída das águas falava de sua subsequente ressurreição. Para alguns estudiosos, o mais poderoso argumento em favor do batismo por imersão é o argumento
teológico. Batismo também significa aliança com Deus, consagração a seu serviço e ingresso na igreja. O principal requisito para o batismo é ter fé que o sacrifício de Jesus pode salvar e que sua graça é suficiente para tudo aquilo que for preciso. Precisamos também nos arrepender e passar a viver uma vida de acordo com o Espírito, cheia de amor, paz e novos hábitos. Deus espera hoje ansiosamente que ingressemos na vida abundante que Ele tão graciosamente providenciou. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor.